E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos de sustinho com o filme recém-lançado Sorria 2. Bem, o primeiro filme ele foi lançado lá em 2022, que inclusive eu fiz crítica aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui para poder vocês assistirem essa crítica. Mas foi um filme que muitas pessoas falaram bem quando ele foi lançado, porque disseram que era um filme de terror diferente, etc. E eu fui conferir e confesso que eu gostei sim de alguns elementos que o filme trouxe, mas eu achei que o final ele deixou um pouquinho a desejar, então eu fiquei meio frustrado por conta do final. Só que mesmo assim, quando eu soube que seria lançado o Sorria 2, eu fiquei curioso para poder saber o que é que essa galera ia trazer, principalmente por conta da premissa, por conta da história que seria contada. Na obra a gente vai acompanhar a Sky Riley, que é uma cantora pop, e depois de sofrer vários escândalos aí e um terrível acidente, ela agora tá se recuperando e decide retornar ao cenário da música com uma turnê. E aí tudo tava indo bem, até que dias antes dessa turnê, ela acaba sendo infectada com a maldição da criatura sorridente. E assim, galera, em questão de mecânica, os dois filmes eles vão ser idênticos, mas quando a gente compara todos os elementos, Sorria 2 ele vai ser muito, mas muito superior ao primeiro filme. A começar pela nossa protagonista, que é vivida por Naomi Scott, que simplesmente dá um show de atuação, atuação impecável. Scott ela ficou conhecida, ou pelo menos eu conheci ela, quando ela interpretou o papel de Jasmine lá em Aladdin. Só que eu acho que foi aqui nesse filme, foi em Sorria 2, que ela conseguiu mostrar a potência dela enquanto atriz. E eu sinceramente acho que depois desse filme, ela vai ser uma queridinha desse gênero de terror, porque a forma como ela entregou essa personagem é realmente uma coisa de outro mundo. E aí você pode até estar falando, mas fazer um filme de terror não é tão difícil assim, porque os personagens eles não são tão complicados assim. Tá, eu concordo em partes, porque tem uns personagens aí que são bem complicados, e esse foi um personagem complicado. Principalmente pelo fato de que Parker Finn, que é o diretor do filme, disse que quando ele estava desenvolvendo a história, desenvolvendo essa personagem, ele pensou que a atriz para interpretar a Sky Riley tinha que ser uma atriz que cantasse bem, que conseguisse entregar a ideia de uma diva pop fenomenal, mas que ao mesmo tempo fosse capaz de criar uma personagem que criasse essa relação com o público, que criasse vínculo com o público. A gente cria esse vínculo com ela à medida que a história avança. E aí a gente vai ter momentos que a gente vai ficar com pena dela, vai ter momentos que a gente vai torcer por ela, a gente vai ter medo por ela e a gente vai sentir raiva por ela. Então isso são coisas difíceis de serem feitas, mas que super dá certo, sabe? E claro que para poder fazer tudo isso, a gente tem que ter a potência da atriz, como eu disse, que é inegável, é inquestionável isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma narrativa que consiga sustentar isso, que dê a oportunidade da atriz ela entregar esse papel. E a gente já viu filmes que tem bons atores, mas que a narrativa não permite que o ator trabalhe, mas aqui em Sorria 2 a gente tem boa atriz e boa história sendo desenvolvida. E nos filmes de terror, isso não é, pelo menos os filmes modernos, isso não é tão comum, infelizmente. Porque esses filmes de largo lançamento, né, que a janela de lançamento é grande, que são os blockbusters que a gente chama, normalmente eles optam por quê? Por uma história rasa, uma história que tem muitos pontos frágeis e que é recheada de jumpscare. A maioria dos filmes de terror, eles têm sido dessa forma. Não que aqui em Sorria 2 a gente não tenha jumpscares, porque, meus amigos, jumpscare aqui nesse filme é o que não falta e são jumpscares dos bons, tá? Inclusive, teve um susto que eu tomei, que eu não lembro qual foi a última vez que eu tomei um susto desse jeito. Eu assisto filme de terror com uma certa frequência e já tem tempo que eu não me assusto com filme de terror como me assustei com esse. O susto mais intenso que eu tomei foi aquele susto que o coração chega a dói, sabe? Que você fica, ai, meu coração é um infarto, e aí depois você começa a rir, meio que sem graça, porque você tomou aquele susto, e aí você meio que vai se recuperando. É mais ou menos nessa pegada aí que tem o susto desse filme. Só que, galera, o legal é que o filme ele não vai só se pautar nesses sustos, nos jumpscares. Não, a gente vai ter uma história, a gente vai ter elementos interessantes pra poder a gente aproveitar no filme, o que é muito bom em um filme de terror. Eu, às vezes, quando tô assistindo, eu dou umas viajadas, né? Quando assisto uns filmes, eu dou umas viajadas e aí começo a pegar crítica social, eu começo a interpretar umas coisas que às vezes é tudo piração da minha cabeça, tá? Eu criei na minha cabeça, não tem fonte, não tem nada. É aquele meme, fonte, voz da minha cabeça. E eu acho que Sorria, tanto um quanto dois, eles têm críticas sociais. O primeiro, eu entendi que ele ia falar sobre traumas, sabe? Sobre como os traumas e os medos, eles ditam meio que a vida das pessoas que têm medos e têm traumas e de como é que a gente tem que enfrentar eles. O segundo filme, ele vai falar sobre um elemento diferente que eu também acho interessante, que é super atual, que é a questão de como os famosos, eles acabam sendo uma plataforma para poder divulgar mensagens, e sejam mensagens boas ou mensagens ruins. Então eu acho que o filme ele trata muito sobre essa questão da influência dos artistas. E além disso, o filme ele vai debater sobre a questão da indústria do entretenimento, da indústria da música pop, como ela pode e como ela é cruel com os artistas. Então são elementos muito, mas muito interessantes e que deram super certo nessa história. Ah, e claro, como é que eu ia esquecer de falar sobre isso? Não tem como. O filme ele é a classificação de 18 anos, e tem
motivo, não é porque os sustos são bons não, tá? Não é por isso não. É porque o filme ele é muito gráfico. Cara, o filme é muito gráfico mesmo. Tem umas cenas chocantes. Tem umas cenas que eu, inclusive, não tava esperando. O filme Sorrinha 1, ele tem umas cenas gráficas, mas assim, eu não achei tantas coisas que justificassem uma classificação indicativa de 18 anos. Nesse filme aqui, meus amigos, é bizarro. A maquiagem, as próteses desse filme foram muito bem feitas, porque tem umas cenas que são muito chocantes. E esse choque todo, essas cenas, elas não são aquela violência gratuita, sabe? Todas as cenas que são explícitas, elas trazem ainda mais drama. Eu acho que isso também foi muito bem utilizado. Mas lembra que eu falei que a mecânica dos dois filmes, ela é igual? Bem, a mecânica, ela é igual, só que eu acho que o diretor, ele conseguiu ter umas saídas bem inteligentes aqui pra tratar sobre essa mecânica desse povo rindo, mas foram mecânicas muito geniais, cara, muito geniais mesmo. Ele conseguiu fazer com que essas mecânicas trouxessem uma forma diferente de terror, uma forma diferente de suspense, de tensão no ar. E ele conseguiu fazer tudo isso juntando com o body horror, que é uma coisa que tá sendo muito em alta. Eu acho que esse ano tem sido um ano bem interessante para essa questão do body horror, porque a gente teve aquele lançamento do filme A Substância, que foi estrelado por Demi Moore, e que é um filme, diga-se de passagem, muito, mas muito bom. Que inclusive eu fiz crítica dele, uma crítica mais curta lá no Instagram, então se você não segue maratonistas, vai lá para poder ver essa crítica, porque é um filme muito bom mesmo. E agora a gente tem Sorria 2, que também vai investir nesses elementos de body horror e que funcionam muito. E como se não bastasse toda essa questão técnica do filme, né, de atriz, de roteiro, de sustos, que é dosado de uma forma bem interessante, eu acho muito bacana quando os estúdios, eles fazem uma campanha de divulgação, sabe? Eles divulgam o filme de formas criativas, porque isso aumenta o hype, isso aumenta a curiosidade, todo mundo fala, todo mundo pensa, então eu gosto bastante disso. E por que eu tô falando isso? Para poder exaltar a criatividade, a engenhosidade, a maestria dessa divulgação desse novo filme. Isso porque, galera, antes do filme ser lançado, foi lançado nas plataformas digitais as músicas da cantora Sky Riley. Aí você me pergunta, quem é Sky Riley? Ninguém, porque ela não existe. Ela é uma personagem do filme que é vivida por Naomi Scott. Mas a gente tem nas plataformas de música as músicas de Sky Riley, que são músicas muito boas, diga-se de passagem. Eu, inclusive, virei fã. Tem duas músicas que eu gosto muito. Inclusive, uma delas está na minha playlist de academia, porque são muito, mas muito boas mesmo. Isso é quebrar a quarta parede. Essa quebra de quarta parede é genial, principalmente quando a gente analisa o final do filme. Quando a gente analisa o final do filme com essa quebra de quarta parede, com essa divulgação, fica simplesmente genial. Eu não posso falar muito porque senão eu vou dar spoiler, mas fica muito genial. Muito, mas muito genial mesmo. Então, parabéns pra essa divulgação. Por isso eu, Iago, dou 4.25 almofadinhas pro filme, porque foi uma experiência muito completa. Desde a música que foi lançada nas plataformas, até tudo que eu já falei aqui pra vocês, porque a gente vai ter uma história boa, a gente vai ter atuações interessantes, a gente vai ter jumpscares dos bons, cara, jumpscares dos bons, já tava sentindo falta disso, desses sustos bons, mas que agregam a história. Fora que a gente vai ter elementos musicais desse filme que simplesmente se encaixam. Esse filme conseguiu mostrar como é que se faz um filme interessante adicionando elementos musicais. Ouviu isso, Coringa 2? É possível sim você fazer um filme de terror, um filme de suspense, um filme de drama e trazer um musical de uma forma criativa, como foi o caso aqui de Sorria 2. Então tem uma galera que tá precisando aprender, né, como é que introduz música em filme. Eu acho que além de tudo isso, a gente tem Naomi Scott, que como eu disse, é uma atriz fantástica e que eu preciso ver ela fazendo mais papéis do gênero de terror, porque eu sei que ela tem muito ainda a entregar. Então se você gosta de filme de terror, ou então você gosta de filme, quer assistir um bom filme e de quebra quer tomar uns sustinhos, com certeza ele vale sua ida ao cinema, vale que você pague o ingresso, porque ele tá em cartaz, então vá assistir, porque vai ser um tempo de qualidade que você vai ter, que eu garanto que você vai gostar muito. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!